Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tem alguém que está como ideal escola técnica, quem é? Oi, Sou eu, prof, a Larissa. Larissa. Tudo bom? Tudo e com a senhora? Tudo tranquilo. Não sei por que a gente fala tranquilo, né? Não sei você, mas tem uma coisa que não tá tranquilo. Essa onda de falar. Correndo, feito bicho, não tá tudo bem. Permite. Oi, Bruna. Gente, eu não sei porquê, mas a minha. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Hoje a minha conexão, eu mandei o link para vocês e ele demorou um pouquinho para ser enviado. Se vocês perceberem alguma coisa de falha na conexão, vocês me falem na hora, assim. Se eu começar a ficar gaga, sei lá, me manda que eu vou acompanhar pelo telefone também. Como é que foi a semana passada de vocês? Tudo bem? Oi, Paula. Como é que foi a semana passada, gente? Oiê, boa noite. Boa noite. Foi tudo tranquilo. A grande maioria me entregou o trabalho, então acho que foi. Não sei se vocês precisaram aproveitar o tempinho ali da aula passada para fazer. Foi bom ter o tempo da aula passada. Eu estava num evento e aí eu aproveitei e coloquei o primeiro trabalho. Eu achei bem bom. Na verdade, sim, por mais que eu já tinha noção do que eu quis escrever, teve assim um tempo a mais, sabe? Porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente tá sempre a mil. Então, isso foi bem bom. Acho que foi legal. Consegui aproveitar o tempo da aula, né? Que senão para a aula, para fazer o trabalho, para. É difícil a gente arranjar tempo para tudo, né, na rotina. Paula, que lindo o Insta da tua loja. Obrigada. Olha isso, gente. Mas tá prestes a mudar. Sempre bom. Sempre bom se atualizar. É uma. Tu vai mexer na marca, alguma coisa assim? Na verdade, a gente tem novos planos. Eu tô numa sociedade com uma amiga minha. A gente quer criar uma marca diferente, mas assim, com o mesmo conceito de ser para mulher, de mulher para mulher, assim. Marisa. Eu ia falar, muito bem de Paula. Só que não roupas, e sim cosméticos, cuidado pessoal. Como é bom um slogan bem feito, né? Gente, slogan quando fisga, quando cola. Eu tenho um CD de jingles de muitos anos atrás. O negócio é fantástico, assim. Pensar em slogan é uma das partes mais poderosas do marketing, assim, é um negócio fantástico. Tem que ser muito bem feito para conseguir fisgar a ideia para todo mundo, né? Olha, a Paula falou de mulher para mulher e duas já levantaram o dedo aqui. Agora tem que pensar uma maneira de dizer isso, né, Paula, sem dizer isso exatamente. Sim.
Mas vai vir coisa boa. Né? É isso aí, é essa ideia que o curso começa a dar umas inspiradas, assim, não sei se te ajudou um pouquinho a pensar coisas diferentes, mas é importante. Um pouco Sim, de técnica, de como sair um pouquinho do dia a dia, né? com Olhar, certeza. olhar com outro olhar. Sim, até porque eu comecei vendendo Boticário em Natura. Revendendo, né, na verdade. Só que agora eu parei. Esse ano, definitivamente eu parei. E eu vou focar só no sex mesmo, nos produtos de sex shop, né? E nos acessórios, assim. É. O problema é que a rede de representantes começou a ficar muito grande. E aí a concorrência que tu tem é com a pessoa do teu lado o tempo inteiro. Então, tu tem muita gente concorrendo, né, para vender a parte de quando tu é revendedora boticária, Natura. A própria Mary Kay, gente, quem mais lucra com Mary Kay, pode ter certeza que a própria Mary Kay não é quem vende. Porque tu tem que comprar um volume muito grande para fazer a venda, né? Então, Com assim, certeza. já estudei, já analisei, já testei, é bem complicadinho. Mas uma hora eu falo um pouquinho para vocês. Meu marido tem um site de maquiagem também. É um e-commerce de maquiagem também. É um mercado que está em evolução. Assim. Tudo que envolve tecnologia vale a pena hoje em dia. Só que tu tem que ter um tempinho para esperar, porque ainda tem uma parte cultural, né? Sim. Uhum. E essa questão assim, do Boticário e da Natura, principalmente, é que chegou num ponto, principalmente, que eu tava pagando para vender. Porque. É o que eu falei, tu precisa comprar um volume. No momento que tu precisa comprar um volume, tu tá gastando. Tu Sim, faz o investimento, né? isso aí. E o teu retorno fica Não é baixo em legal. cima disso, né? É difícil tu manter um negócio quando tu precisa investir muito, né? Sim. E E numa tendo coisa uma que não traz concorrência tanto muito retorno. grande, né? Sim. E as porcentagens não são tão grandes também. Então, não tem É que elas retorno. ficam baixas porque tu tem que ter um estoque. Sim. No momento que tu precisa ter aquele estoque muito alto, tu acaba tendo um retorno muito baixo, né? Isso aí. Gente, vou começar. Conteúdo. Pode ser? Quem tá pronto aí, levanta o dedo. Tô brincando, não precisa levantar o dedo, nem vou enxergar todo mundo. Olha só. Eu mandei para vocês ali a aula já no Whats. Eu estava dando só uma revisada aqui em algumas coisas que eu quero ver com vocês. Vou começar a compartilhar a apresentação neste minuto. Tararara. Não vou fazer comentário nenhum sobre os trabalhos. Eu vou fazer a avaliação, vou conversar com a escola para lançar as notas. E aí eu passo os retornos individualmente, tá bem? Mas não vou comentar hoje porque é um trabalho que eu preciso ter essa noção do quanto vocês entenderam a atividade. Sempre que vocês precisarem, o pessoal me chamou. Quem precisar quem precisar esclarecer alguma coisa, fica à vontade sempre, assim. Claro, tem momentos que eu não vou poder responder, mas eu procuro estar sempre atenta ali, eu vou estar ajudando vocês, tá bem? Se alguém ficou com dúvida, me fala, tô aqui. Começou o compartilhamento aí? Alguém disse sim aí para mim? Sim. Então, tá bom. Na aula passada, não sei se vocês lembram, mas a gente parou a apresentação na aula. Vamos lembrar que eu não estou falando da aula do trabalho, mas a última aula que a gente conversou. Na aula anterior, a gente terminou em objetivos, né? Em escrever objetivos e como escrever esses objetivos. Que eles precisam ser coerentes, que eles precisam ser atingíveis, que eles precisam. Aí várias coisas, mas assim, eu destaquei muito a questão de começar no verbo do infinitivo, porque precisa ser uma ação, tá? Hoje eu vou começar com vocês entrando um pouquinho na parte de metas.
Por quê? Porque quando a gente escreve um objetivo, a gente precisa estabelecer metas para esses objetivos. O que eu quero dizer com estabelecer metas? Eu procurei exemplificar para vocês de uma maneira muito simples ali no texto, só para diferenciar. Quando eu mandar para vocês a estrutura do plano de marketing, vocês vão ver que tem os objetivos e tem as metas. Qual é o objetivo da meta? Quem trabalha com vendas aí sabe que normalmente a gente tem a área de vendas recebe uma meta. É atingir blá, 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 blá no mês, tá? Só que existem as metas muito maiores da empresa. E aí, quando eu faço um plano, eu preciso definir o objetivo. Por exemplo, eu exemplifiquei aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem a lógica. Aumentar o faturamento na carteira de clientes atual, ok? Então, eu quero aumentar o meu faturamento na minha carteira de clientes. Eu não estou falando de prospecção aqui. Eu estou falando de clientes que já compram de mim, ok? A minha meta para isso é aumentar em 20% a participação nos clientes atuais durante o ano de 2023. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando mais especificamente no como, no número exato e no tempo que eu quero isso. Tá? Quando eu defino, por exemplo, um objetivo de campanha de venda, tá? Eu faço isso muito na empresa. Eu defino um objetivo de crescimento de determinado, eu defino um público, tá? Eu defino um tipo de produto, porque a empresa que eu trabalho tem 6.000 itens dentro do portfólio. Eu vou pegar um exemplo da Super Legal. Por exemplo, eu preciso aumentar a venda de quebra-cabeça da Disney, tá? Isso é um objetivo, aumentar a venda de quebra-cabeça da Disney. A minha meta vai ser o quê? Aumentar eu vou dizer um percentual atingível, eu vou especificar para quem eu quero, em quem eu vou focar a minha ação de marketing, para quem eu vou direcionar a minha campanha, e aí eu vou determinar um prazo. No período de o que é possível, o que é tangível, o que é atingível para essa meta eu consigo em 2 meses. Essa meta eu consigo por exemplo, eu estabeleci uma campanha, eu criei uma campanha, isso é real, eu criei uma campanha de aumento de faturamento na carteira de clientes, onde recebe uma premiação. Eu sei que para aumentar aquele percentual que eu estabeleci, eu preciso de um tempo para o cliente poder aumentar esse percentual. Se eu definir que o cliente vai atingir isso em 1 mês, é muito pouco tempo, o cliente não consegue. Se eu definir isso em 1 ano, é muito tempo para o vendedor receber a premiação dele, e eu sei que durante esse período todo, o vendedor vai começar a se desligar da campanha. É difícil tu manter empolgação numa campanha de vendas com um período de tempo muito longo. Então, o que eu defini? 4 meses, porque é um período que o cliente consegue fazer um aumento, o vendedor vai em 4 meses ter uma premiação e eu consigo deixar todo mundo faceirinho com essa campanha. Tá? Outra coisa que pode ser colocada dentro da meta, envolvimento das áreas específicas para isso. Então, por exemplo, eu quero reduzir custos operacionais da empresa, realidade de quase todas as empresas têm, né? Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou reduzir o custo de combustível em 5%, otimizando as rotas da equipe comercial até o mês de janeiro de 2023. Outra meta que eu posso abrir. Um objetivo pode ter várias metas, tá, gente? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou envolver a diretoria operacional na análise do consumo, gerar relatórios junto com a TI, com análise das informações do consumo atual e validar com a diretoria comercial. Eu posso dizer as áreas que eu vou envolver nas metas. O objetivo é mais a ação propriamente dita. Eu quero isto.
E aí, na meta, eu vou entrar no como, quando e quanto tempo e quem eu vou envolver para isso. Entenderam, gente? Que a meta é mais detalhada, ela precisa descrever mais. Então, aquela ferramenta que eu botei do Smart para vocês na aula passada, vocês fisgam o principal para o objetivo, e aí vocês vão abrindo diferentes metas para conseguir executar aquele objetivo ali. Entenderam? Sim. Tá. O que a gente diz? A gente diz que o objetivo ele fica num nível estratégico e a meta ela fica no nível tático. Eu não coloquei essas duas expressões aqui nos slides, mas se vocês quiserem anotar, isso é interessante, tá? Quando eu estou falando de objetivo, eu estou falando no objetivo estratégico. Por exemplo, eu como gestora de marketing, eu atuo nos objetivos. Tá? E aí eu vou definir quem vai executar, quem vai entrar no nível tático. Muitas vezes eu tenho que acompanhar, mas não sou eu que vou gerar relatório. Eu vou pegar o relatório e vou dizer, Dani, preciso que tu gere um relatório de tal e tal forma, assim, 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 assim. Ela é de outra área, inclusive, mas eu vou passar para ela a atividade tática. Então, eu estou no estratégico e eu dependo de pessoas no nível tático para executar. E aí, o que é? O objetivo é o nível estratégico, a meta, ela é o nível tático. Eu também, como gestora, vou me envolver em coisas táticas, tá? Não é que o gestor não se envolve na parte tática. Mas só para vocês entenderem que o objetivo, ela fica no nível, os objetivos ficam no nível estratégico e as metas a gente diz que são no nível tático. Porque aí tu desmembra, até a maneira de apresentar é diferente. Quando eu defino os objetivos, eu traço dentro do PowerPoint para fazer uma apresentação para a diretoria, para a gerência, tudo lindo, maravilhoso. Quando eu vou entrar nas metas, eu entro num Excel para dizer isso vai ser assim, 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 tal prazo, como é que está o status, onde isso é o nível tático. Entenderam? Posso ir adiante no conteúdo, gente, só para... Quero ver se está todo mundo alinhado. Se querem que eu explique mais uma vez, não tem problema, me pede, tá? Sigo? Pode continuar, prof. Então, tá bom. Tá escrito ali. Plano para entrega do projeto aqui na disciplina, eu ajudo, tá? Contem comigo, não tem problema. Eu sei que às vezes a gente, quando vai escrever, parece que alguma coisa foge, assim, porque entra muito especificamente. Bora lá. Agora, eu vou trazer para vocês, eu vinha prometendo, a gente vinha falando, olha só, a gente tem questão de amostra, de pesquisas, né? Então, deixa eu só inverter uma questão, um slide aqui, que eu botei numa lógica, mas agora eu estava pensando em como conversar com vocês e dei uma mudada. Eu vou falar para vocês um pouco sobre pesquisa, tá? Eu entendo que a parte de pesquisa, ela é útil para todo mundo. Não tem uma empresa que não precise, em algum momento, aplicar pesquisa, independente de área que está dentro da empresa. Área administrativa, área de marketing, área de vendas, área comercial, área operacional. Em algum momento precisa entender um pouco de pesquisa e usar isso como uma forma de mensurar o que a gente está fazendo e exemplificar. E aí tem diversas formas. O que eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje é como usar pesquisas, tá? Como estruturar alguns tipos de pesquisa para começar a ajudar vocês a entender um pouco mais. Vocês sabiam que eu, dentro da minha formação, eu não posso participar de pesquisas? Vocês já receberam ligação de pesquisa? Quem já recebeu ligação de pesquisa? Para responder, né, uma pesquisa. Disse, oi, tudo bem? Queremos que você... Eu já, prof, mas foi ali no centro.
Tá, isso mesmo. Aí foi abordagem direta, não foi por telefone, né? Isso, aham. E alguém perguntou para vocês, por acaso você tem formação em publicidade e propaganda, jornalismo, fala alguns cursos no começo, assim. Na primeira abordagem, alguma pesquisa muito séria, quando for aplicada, normalmente elas começam com a abordagem perguntando: você tem formação na área de publicidade, propaganda, desenvolvimento de pesquisa, ou marketing? Vocês sabem por que isso? Eu não, prof. Alguém tem ideia do porquê que uma pessoa com formação em publicidade e marketing não pode trabalhar, não pode responder pesquisa? Pesquisa de mercado, né? Alguém tem ideia por que não? Porque dentro da minha formação, dentro da faculdade de publicidade, a gente elabora pesquisas. E quem faz a elaboração de pesquisas normalmente sabe como induzir respostas. Então, a gente sabe que aquela pesquisa, aquela pergunta, ela vai desencadear em outra pergunta. E essa lógica que vai ser usada na pesquisa, a gente pode acabar manipulando um pouco o resultado, porque a gente não vai responder de uma maneira tão fria quanto quem não entende de ferramenta de pesquisa. Então, por isso que normalmente pesquisa, quando é pesquisa mercadológica que tu contrata, começa com essa pergunta. Se você tem informação, então não pode responder. Eu trouxe aqui algumas informações sobre pesquisa, tá? Então, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Quais são os principais pontos, né? Por que se aplica pesquisas e são as diferentes finalidades, assim? Principal é a avaliação do mercado, dos critérios é para avaliação de mercado, analisar tendências, a tendência é isso, a tendência de consumo, tá? Testar algum tipo de campanha que eu estou imaginando. Então, eu pensei um slogan, mas esse slogan, ele tá claro para quem eu quero me comunicar, e aí eu faço uma pesquisa dentro de um grupo para conseguir testar se essa campanha vai acontecer e vai rolar da maneira que eu estou imaginando para o meu mercado geral. Analisar a tendência é quando eu estou mostrando para algum grupo determinado formulário, eu apresento algumas coisas que eu estou imaginando, ou eu analiso, eu avalio o que já está sendo feito por concorrentes, também é uma forma de análise de tendências. Eu vou trazer isso através de pesquisa para mostrar esses números e quantificar. Por que a gente usa a pesquisa, tá, gente? A pesquisa, eu não sei quem já ouviu frases como todo mundo gosta. Eu não estou dizendo nada com isso. Quando eu uso a expressão todo mundo quer, todo mundo, eu não estou especificando com quem eu quero conversar. Esse todo mundo eu preciso trazer 50% de homens gosta da marca, 40%, quanto mais eu consigo trazer alguma informação específica, eu digo que realmente eu sei onde eu estou andando, eu sei quem está. E isso funciona. A gente às vezes pensa em pesquisas, olha, pesquisas muito grandes, nacionais. Não, gente. A pesquisa interna, em alguns momentos, ela já serve e traz informações importantíssimas para a gente testar antes o que vai dar de resultado, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de a primeira coisa que se faz. Eu defino meu universo, que é o grupo todo que representa aquele objeto da minha pesquisa, tá? E depois eu entro na minha amostra. A amostra é com quem eu vou conversar propriamente dito. É para
quem eu vou aplicar o meu questionário. Quem vai responder? Isso é a amostra. Só que essa amostra, ela tem que representar um grupo muito maior. Então, eu não consigo trabalhar, não consigo aplicar uma pesquisa para o grupo inteiro, mesmo quando eu estou fazendo dentro de uma empresa. Então, digamos, a própria pesquisa de avaliação de clima. É muito difícil um setor de RH ter 100% de resposta dessas pesquisas. O que é o meu universo numa pesquisa? Eu vou exemplificar no universo menor, numa realidade menor de pesquisa, para vocês entenderem a lógica para tudo, tá? Então, quando eu estou falando de universo, eu estou dizendo 150 funcionários da Super Legal Brinquedos, por exemplo, tá? A amostra é o quê? É para quem eu vou direcionar e quem respondeu essa pesquisa. Aí eu estou na minha amostra. Então, de 150 funcionários, é o meu universo, 50 pessoas foi meu grupo da amostra. Quando eu fiz uma campanha de vendas, eu vou trazer um número bem específico para vocês entenderem como é pesquisa dentro, internamente, num grupo de clientes, tá? O meu universo é o quê? Eu tenho 3.000 clientes na carteira ativos. Meu universo total. Para quem eu direcionei a minha pesquisa? Eu direcionei a minha pesquisa para um grupo de 170 empresas, clientes, onde a minha área comercial conseguiu fazer uma visita presencial naquele período da pesquisa e essa pessoa foi estimulada a responder minha pesquisa. Entendido? Vocês entenderam? O primeiro é definir, eu vou definir que eu preciso fazer uma pesquisa. Qual é o meu universo e qual é a minha amostra? Só um pouquinho, que eu acho que tem alguém tentando entrar. Karine. Oi, Karine, tudo bem? Oi, tudo? Eu já comecei a aula, tá, Karine? Eu não vou voltar, senão eu fico retornando no conteúdo, tá bom? Mas aí depois a gente vai conversando, pode ser? Se tu precisar... Sim, tá bom. Então, tá bom. Vou só anotar. Aí, então, eu tô falando de universo e amostra. Ficou claro para vocês qual é a diferença e o porquê definir o universo e a amostra da pesquisa? Posso ir adiante? Sim, prof. Por mim, sim, prof. Tá. Vocês conseguem fazer isso se for necessário. Não é uma coisa que ficou clara e que vocês vão conseguir fazer. Se alguém precisar, daí vai me chamando. Só um pouquinho. Tá. A pesquisa, ela tem diferentes modelos, tá? Então, quando eu falo de pesquisa, eu tenho universo, eu tenho uma amostra, eu tenho uma pesquisa quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa? É uma pesquisa onde eu vou ter números, eu vou gerar dados numéricos que são o meu objetivo principal. Tá? Então, quando eu chego em um dado específico de número, eu estou fazendo uma pesquisa quantitativa. Eu quero saber quantas pessoas gostam do modelo de uniforme que eu estou propondo dentro da empresa. Eu quero saber quantos clientes estão satisfeitos com o atendimento que determinada pessoa dentro da área de vendas dá para os seus clientes. São números, tá? Eu vou ter um número que vai representar o meu resultado. Então, a pesquisa quantitativa, ela vai trazer muitos dados numéricos. Isso é muito importante e é muito bom usar a pesquisa quantitativa em diferentes momentos, porque é o que eu comentei antes. É quando a gente quantifica, quando a gente mostra, a gente tira de uma informação solta, que aí eu saio do acho que e vou para o concreto.
E aí eu tenho certeza daquela informação que eu estou passando. Porque eu tenho um dado, uma pesquisa me dizendo que tantas pessoas querem isso. Por exemplo, quando eu trabalhei numa rede de ensino, a gente tinha uma ideia de fazer um plano, pela primeira vez, divulgações em mídia, tá? Mas a gente tinha achômetros. O que eram os achômetros? Um diretor de um colégio dizendo que outdoor é fantástico, que traz de resultado em Xanxerê, uma cidadezinha lá em Santa Catarina. Enquanto que o diretor de Manaus pegava e me dizia assim, Ana, aqui o que funciona é o jornal da esquina que vai para todos os pais. Acho. Eu tô com várias suposições ali surgindo em diferentes regiões. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com pais de cada um dos colégios participando, mandei um formulário perguntando qual o meio de comunicação que tu mais costuma assistir ou que te chama atenção. E aí eu fui criando perguntas para esses pais conseguirem responder. Onde eles já viram determinada marca? A partir de onde eles já viram, eu sei que tipo de meio de comunicação que eles estão acostumados a ter impacto. Então, eu vi na rua. Eu estou falando de outdoor, ou de placa de sinalização, eu vi na televisão. Eu escutei na rádio o jingle. Então, mas isso tinha as opções fechadas ali. E eles tinham que marcar. Na rua, televisão, rádio, jornal, e depois vem a parte qualitativa. É um campo aberto dizendo qual especificamente para a pessoa dizer o nome da onde eles viram. Então, eles podem ter visto na televisão, no SBT, no jornal Arauto. Daí eu começo a usar quantitativo com qualitativo, mas primeiro eu tenho dado dizendo, senhor diretor, o senhor disse que outdoor funciona na tua região, mas nós percebemos que o principal meio de contato com as pessoas da tua região, através da pesquisa, os pais apontaram, 10% dos pais apenas colocaram outdoor, enquanto que 80% apontou jornal. E aí eu tenho um embasamento para justificar eu investir em determinado meio ou em outro. Hoje é muito comum as pessoas entenderem que Instagram é a mídia da vez de rede social. E não para todo mundo, e tem diferentes comportamentos e diferentes usos. Numa pesquisa quantitativa, eu vou conseguir entender quantas pessoas dentro do meu público, para quem eu quero chegar, estão acessando feed, estão acessando story, estão acessando Face. E aí eu vou quantificar e entender para quem eu vou direcionar meu orçamento. Entenderam o que é pesquisa quantitativa? Para que aplicar a pesquisa quantitativa? E eu vou gerar números, tá? Na pesquisa qualitativa, eu vou dar um exemplo de pesquisa qualitativa que é para vocês terem feito no trabalho agora. Quando vocês fizeram a dinâmica de brainstorming e depois vocês aplicam a maneira como vocês fizeram o brainstorming com um grupo, onde vocês juntaram determinadas pessoas, mostraram que era o projeto de vocês e escutaram e anotaram, isso é uma pesquisa. Então, vocês fizeram uma pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, são textos, são subjetivos, e é bem importante saber analisar o que é falado. Tá? Então, muitas ideias, experiências, isso tudo vai surgindo ali dentro de uma conversa,
numa pesquisa qualitativa. Existe uma maneira de fazer pesquisa qualitativa que a gente chama de pesquisa de focus group. Eu vou explicar essa pesquisa depois, se vocês quiserem pesquisar, ou se quiserem que eu traga algum conteúdo, vocês me falem ali que eu me sinalize. Por exemplo, focus group. Como é feito, tá? Eu reúno determinada quantidade de pessoas, nunca é um grupo grande, tá? A focus group, a pesquisa focus group, ela é feita para mais ou menos 5 pessoas, 10, 5, não é um grupo muito grande, porque a ideia é troca de experiência mesmo com determinado item, tá? Eu crio uma marca. Vou dar um exemplo, tá, Paula, que eu acho que pode ser interessante para ti. Crio uma marca, ok? Reúno pessoas completamente desconhecidas, minhas desconhecidas. Eu não posso conhecer essas pessoas, tá? Eu convido essas pessoas para participar de uma pesquisa em um local neutro. Então, não pode ser na minha casa, não pode ser na loja, não pode ser na casa da minha tia. Alugo uma sala, vou para algum lugar onde é totalmente neutro, reúno esse grupo de pessoas, entrego uma impressão do logo, tá? E deixo essas pessoas discutindo e saio da sala. Eu não participo, eu assisto sem estar junto, para não ter nenhum tipo de interferência minha. Até um olhar, alguma coisa que a gente possa dar uma direcionada na lógica da pessoa. Saio e deixo esse grupo, que é um grupo potencial de consumo daquilo ali, daquela marca ali, tá? A Natura usa focus group, para vocês terem uma ideia, para novas essências. Entender como a pessoa, um grupo de mulheres tem a sensação, que sensação determinada fragrância desperta nelas. Eles largam uma nova fragrância sem entrar em detalhes do que é, como está sendo usado. Eles simplesmente largam a fragrância e se colocam em um lugar onde eles vão assistir por um vidro. Eles não podem participar de forma nenhuma daquilo ali. E eles vão só registrar todos os comentários que vão ser falados ali dentro daquele espaço ali. Foi um pouquinho do que eu tentei fazer com o brainstorming com vocês, só que, claro, completamente diferente, porque essa pesquisa de focus group ela é paga. Inclusive, as pessoas que são convidadas a participar, elas recebem para isso, tá? Ajudei vocês a entender um pouco de técnica de pesquisa? Sim. Tá difícil, tá chato, tá ok? Por favor, faça um sinal de fumaça para mim, para eu entender que eu posso seguir. Porque eu acho assim. Pode falar. Não, eu disse que poderia seguir. Tá, eu vou dizer porque eu acho o assunto pesquisa um assunto meio pesado. Só que quanto mais vocês conseguirem usar pesquisas, melhores vão ser os resultados de vocês num plano de marketing, tá, gente? Então, vocês é uma parte bem estratégica dentro do marketing, saber usar ferramentas de pesquisa, tá? Por isso que eu trouxe, ok? Eu trouxe aqui um exemplo de atividade, tá? Por exemplo, para a gente começar a fazer um exercíciozinho. Qual a quantidade de alunos do técnico de marketing que a gente tem na aula aqui? Vocês sabem o total? Hoje aqui tá marcando 11, isso? 11 com o João e eu, no caso, né? Isso. Então, caso 9? A gente tem 10 ao todo, tá? Esse é o nosso total de alunos. Aí a gente vem para o total da aula de hoje, que foi a informação que eu trouxe. Então, a gente tem 9, correto? Então, de 11, a gente tem 9. Então, eu tenho o meu universo, são 11, e a amostra, 9. Ok? Sim.
Tá, agora eu quero que vocês respondam com o nome de vocês, para eu conseguir diferenciar quem é quem, tá? Vamos chegar na quantidade de pessoas que gostam de churrasco de porco. Quem gosta de churrasco de porco? Paula, não. Daqui é Sora. Quantas pessoas da aula, das alunas, né, gostam de churrasco de porco? De porco? É. Ah, eu gosto. Tá, tem um. Kátia, sim. Só respondam o nome. Também. Tá. Bruna, sim. Quem Carol, mais? sim. Faltam 3 para pronunciar. Gente, faltam 3. Karine, sim. 2. Quem falta? Eu vou colocar 6 como resultado final, porque tem pessoas que não responderam, mas se voltar, eu marco aqui, tá? Agora, a mesma coisa para quantas pessoas gostam de galeto. Eu gosto. Paula, sim. Carol, sim. Bruna, sim. Sim. Ok. Quem mais? Sim. Tá? Fechou em 6 também. Agora, quantas pessoas gostam de cerveja? Bruna, sim. Paula, sim. Larissa, não. Carol, Karine, sim. Tá? Fechou? Só 4? Tá. Agora, refrigerante. Karine, Larissa, sim. sim. Quem mais? Bruna, Paula, sim. não. Kátia, sim. Tá. Carol, sim. Tá. Tá. Sim. Tá. Fechou em 8. Tá. E com que frequência costuma tomar cerveja? Eu preciso que cada uma fale individualmente para a gente poder marcar, tá? Uma vez por das que tomam. Então, são 4 que eu botei aqui que tomam. Dessas 4 pessoas vão responder. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Uma vez por semana. Bruna, uma vez por semana. Paula, Hum, mais de uma vez por semana, às vezes. tá. Carol, uma vez por semana. Fechou. Com que frequência costuma tomar refrigerante? As pessoas que responderam que gostam. Uma vez por semana. Frequentemente. A gente pode botar diariamente aqui, né? Nós vamos lá. Faz mais sentido. É que eu procurei ser bem sintética aqui nas perguntas só para orientar um pouquinho. Uma vez a cada 15 dias. Tá? Feito? Refri estão dado 8, então eu tenho 7 pessoas, uma vez por semana e uma. 15 dias. Mas alguém falou do. Tá, então 6 e 2. Tá.
Agora, com que frequência come carne de porco e com que frequência come galeto? Pode responder ao mesmo tempo que depois eu anoto e coloco ali. Bruna, o porco é uma vez a cada 15 dias. Tá? Larissa, porco é tipo finais de semana. O galeto quase todos os dias, assim. Tá? O churrasco de porco uma vez por... Não, uma vez a cada 15 dias e galeto uma vez por mês. Tá? Porco uma vez por semana e galeto uma vez a cada 15 dias. Eu vou fechar aqui só para a gente não estender muito, tá? Só porque a lógica vocês já entenderam. O que eu estou fazendo com isso? Digamos que eu tenho um restaurante e eu preciso definir cardápio do meu restaurante com que frequência eu vou usar determinado tipo de carne ou que tipo de bebida, que quantidade eu vou comprar de determinado tipo de bebida. Outra coisa que eu posso fazer com isso, eu estou organizando uma festa e eu quero entender o que eu vou colocar. Se eu pegar a realidade, por exemplo, da minha casa, 100% daqui de casa, eu tenho 4 pessoas na minha casa, as 4 pessoas gostam de churrasco de porco. Se eu usar só como referência a minha casa, eu posso errar bastante no cardápio. Porque só aqui eu tenho de 9 pessoas, 6 gostam e 3 não gostam de carne de porco. Então, a pesquisa, ela vai me mostrar, vai diminuir a minha margem de erro com determinada ação. Tanto em campanhas muito maiores, como em organização de evento. Eu estou organizando uma comemoração de fim de ano da empresa. Que tipo de cardápio eu vou colocar? Se eu definir isso só pelo meu gosto, ou o diretor passa na sala e diz assim, Ana, eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta de carne. Então, eu vou botar eu vou matar 2 porcos, eu vou botar um monte de porco lá. Tem gente que não vai comer. Refrigerante, água. É claro que aqui eu estou pegando perguntas muito sintéticas, né? Mas só para mostrar que eu preciso entender quantidade, definir o que eu quero saber e as frequências, porque é na frequência que eu vou entender o quanto eu vou agradar ou desagradar um determinado grupo. Onde eu posso usar esse tipo de pesquisa, gente, que é muito, muito importante. Assim, ó, por favor, existe Google Forms hoje em dia, e o Google Forms, ele é muito fácil, tá? Eu não sei se alguém já usou o Google Forms aqui para elaborar formulário. Eu várias vezes. Assim, ó, por favor, quem não tiver usado, joga lá no Google Forms e começa a mexer, tá? Por quê? Eu trabalho numa loja, eu trabalho numa escola, eu trabalho em alguma loja de varejo ou numa empresa que presta serviço, tá? E eu preciso cada vez mais entender os gostos dos meus clientes. Só que eu atendo 100 clientes numa semana. Se Ana, se eu atender 10 clientes, eu não vou me lembrar de todas as informações que esses 10 me passarem durante a semana. Quando começa a aumentar essa quantidade de clientes, começa a sumir informações. Só que eu quero fazer uma ação para os meus clientes. Como eu sei que eu vou agradar o meu cliente? Todo mundo gosta de chocolate? Não, nem todo mundo. Não.
O que pode acontecer? Sim, eu gosto de chocolate, eu gosto muito, mas eu não como chocolate. Por quê? Porque eu não quero engordar. Quantas pessoas vocês conhecem que evitam comer chocolate? E nem só isso, existem as restrições alimentares. Perfeito. Por exemplo, eu sou celíaca e eu só como praticamente divine. Entende, gente? Aí eu preciso ter 100% de assertividade numa ação. Eu preciso, determinado, vamos dizer, Páscoa agora. Por que eu falei chocolate? Porque é uma coisa que é muito comum as pessoas responderem, todo mundo gosta. Não, não é todo mundo, gente. Existem problemas, restrições, existe regime, existe gente que não gosta, existe gente que tem intolerância a tipo de gordura, existe gente que não suporta chocolate branco, por exemplo. Assim como tem gente que adora. E se eu quero fazer alguma ação que eu preciso agradar totalmente o meu cliente, totalmente, eu não posso errar. Eu tenho R$100 e eu preciso que esses R$100 me rendam venda. Ou me rendam uma coisa que é muito importante: vínculo. Me traga o maior vínculo possível com aquela minha carteira de clientes. Eu vou fazer ações específicas. Quanto mais eu conseguir especificar, melhor. Se eu tenho uma pesquisa me dizendo, eu tenho um grupo muito grande de clientes para agradar, eu vou precisar trabalhar com uma margenzinha ali de erro e alguns eu vou contentar totalmente, outros um pouquinho menos, tá? Mas se eu consigo trabalhar com amostras bem pequenas, onde eu vou especificando, eu consigo chegar em 100% de acerto com esse grupo. Eu quero que a gente faça um encontro do grupo no final do curso. A gente vem falando em se ver, eu gostaria de entender, de sentir, de tocar em todo mundo. O que eu já sei que eu não posso? Não é todo mundo que gosta de cerveja, não vai ser em cervejaria. E a gente, aos pouquinhos, vai se conhecendo cada vez mais e a gente vai conseguir definir um lugar que todas nós, até porque a gente está falando de, me incluindo, a gente está falando de 10 pessoas. Entenderam, gente? Eu quero ser 100% assertivo no nosso encontro. Para a gente definir um lugar, sem ficar perguntando para todo mundo, eu preciso saber o que vocês gostam. E quanto mais eu conseguir me aproximar de vocês, mais assertivo você. Então, quem pensar numa ação de Páscoa de uma maneira muito macro, muito geral, certamente vai deixar alguém para trás ali descontente. Eu vou dar um exemplo de ação bem específica. Bem específica. Porque eu já vi gente chorar, gente rir, gente se desesperar, assim, de chegar e correr no corredor para me falar. Eu precisava, né? Ainda preciso, mas assim, precisava pensar em alguma coisa muito específica que eu agradasse os funcionários da empresa, tá? E eu tinha tempo para isso. O que eu quis dizer que eu tinha tempo? Eu tinha 1 ano para todos os funcionários receberem determinada ação. Qual o meu objetivo? Manter talentos. Eu precisava premiar pessoas que vestem a camiseta, que se sentem engajados. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Isso é bem importante, porque agora eu vou dizer como. Sim. Tá? Sim. O que vocês acham que agrada todo um grupo de 160 pessoas para quem eu estava rodando a ação? Todas. Eu vou dar 3 opções e vocês me dizem o que vocês acham que agrada totalmente, tá? Vale com dinheiro.
cartão impresso, tá? Camiseta. Aí vocês podem votar. Vale com dinheiro, cartão impresso e camiseta. O que vocês acham que agrada mais? Vale. Com dinheiro. Vale com dinheiro. Vale com dinheiro. Tá. Agora, pensa que eu ganhei um vale numa loja que eu não gosto de ir. Tu me agradou? Não. Mais ou menos, né? Porque eu vou usar. Não é uma coisa que eu não gosto daquela loja. Eu vou dar um exemplo bem de que aconteceu mesmo numa outra campanha. Eu dei um vale e quem foi sorteado no vale foi uma pessoa que não suporta a Renner. Não suporta a Renner. E ele ganhou um vale do Renner no sorteio. Tinha 20 opções de prêmio. Foi sorteado no vale do Renner. Ele passou para a irmã dele e pegou em dinheiro. Eu agradei, porque ele acabou revertendo aquilo ali em dinheiro para ele e comprou na loja que ele gosta. Mas na hora, a cara que ele fez foi de quê? De desgosto. Aquela cara de, ganhei um vale. Mas eu até Aí, tinha entendido que era dinheiro mesmo, por isso que eu votei na primeira opção. era um vale. Um vale. Eu não especifiquei como vale, né? Eu já não especifiquei para entrar no detalhe de como, tá? O vale, ele vai ser muito legal se ele for direcionado para a pessoa que está recebendo. Vocês sabem qual foi dessas três a parte que mais tocou as pessoas quando ganharam? O cartão impresso. Vocês sabem por quê? Tentem imaginar um cartão impresso que consegue ter mais importância para alguém do que um vale de dinheiro. Estava escrito alguma coisa sobre a pessoa? Muito Tinha específico. nome dela? Muito específico. Um texto para pessoa, com foto da família, com foto de cachorro, com foto de bicicleta. O que a pessoa mais gosta. Eu pesquisei o que cada um gostava. Tem uma que chega de bicicleta todo dia, ela é fanática por bicicleta, bicicleta, bicicleta. Eu botei uma foto de fundo de uma pessoa andando de bicicleta, porque eu não tinha uma foto dela, e um texto dela, reconhecendo ela. Entenderam? Eu vi pessoas chorando com o cartão, mais do que com o vale presente. Frase que eu ouvi agora no fim de semana. Esse cartão vai ser emoldurado, eu vou botar num quadro, porque eu botei a foto da pessoa com filho, que eu pesquisei, era uma foto antiga, e a pessoa, na hora, fez vídeo chamada com o filho chorando. Olha só o que me entregaram aqui na empresa. Entendem por que do pesquisar, gente? A pesquisa ela vai me mostrar como acertar com o meu público. Entenderam? Gostaram? Por exemplo, eu preciso sair e gerar outro link. Posso parar agora rapidinho e voltar? Pode. Então tá. Um minutinho eu já mando um novo link ali, tá? Só um pouquinho. Ai, tá tudo escondido aqui, já volto. Só um pouquinho, gente.
Ai, eu já não tô com inveja de ninguém com chimarrão, porque eu estou com chimarrão. Eu fico muito fazer, eu amo chimarrão. Acho que eu vou confessar que a minha água comei. Tá, vou voltar, tá? Eu acho que agora já tá tudo. Eu tava esperando o João voltar para ele continuar gravando, porque tem 2 pessoas que não estão conseguindo participar das aulas, estão assistindo totalmente as gravações para poder pegar o conteúdo, tá? Bom, eu trouxe para vocês algumas experiências minhas que, assim, eu vou pedir para vocês, se vocês são de anotar ou são de registrar. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando pela minha maneira de aprendizagem mesmo, tá? Gente, eu tenho muito tempo de experiência em marketing. Muito. E esses exemplos de campanhas que eu trago para vocês, vocês podem ter certeza que em algum momento vocês vão poder usar. Seja para cliente, seja para público interno da empresa, para funcionário, dependendo de onde vocês estão trabalhando. Leocrécia que trabalha na Germânia. Senta do lado de alguém, propõe, começa a escutar. Eu estou escutando o que está acontecendo no ambiente, tá? Da minha empresa. A rádio peão pode ser uma porcaria em alguns momentos. Muitos momentos. Eu não sei vocês, mas eu fofoco, é uma coisa que vai me dando uma angústia de ouvir, assim, durante o dia. Eu me sinto mal. Parece que sou eu que estou no corinho de quem... no couro, na pele, assim, de quem está sendo falado e tal. Eu fico meio fico chateada mesmo, eu tento resolver o mundo. Meu marido diz assim, tu tenta ajudar quem não quer ser ajudado. Eu tenho umas coisas assim meio ideológicas e tal. E aí, mas eu estou num refeitório e eu estou ouvindo que as pessoas estão extremamente descontentes com algo da empresa. Ou que as pessoas não entenderam uma campanha. Foi criada uma embalagem que tá todo mundo achando que é o máximo. Mas essa embalagem, na real, os funcionários estão odiando mexer nela. Mas quem é que vai falar isso para a direção? Como é que eu vou mostrar isso? Quem é que vai, entendeu? Quando eu começo a falar de mim, então eu, Ana, chego para o diretor e digo, diretor, a embalagem que vocês pensaram ficou uma merda. É muito ruim de mexer nela. Eu tô falando como Ana. O que o diretor vai fazer? Ana, tu é uma mala, sai daqui que tu não tem nada a ver com isso. Sim, qual é a probabilidade disso acontecer? É gigante. Se eu não trabalho na área, mas isso é uma percepção importante. Se eu trouxer isso como uma informação dentro de uma pesquisa dizendo 50 pessoas falaram que determinada embalagem não funciona. Eu vou trazer um case para vocês. Eu tô anotando, eu vou mandar isso como material para vocês lerem, tá? É um artigo sobre pasta de dente. É um tipo de caixinha de pasta de dente. Tinha uma falha no processo, vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando, tá? Então, quando eu falo de pessoas em um grupo representativo dentro de uma empresa, eu estou trazendo um dado concreto que a empresa vai levar em consideração. Se eu levo isso uma informação sozinha, eu tenho muito menos força, e aí é uma percepção individual. Se eu quero agradar um grupo de clientes numa ação, eu preciso pensar nas variáveis. Como eu vou agradar determinado grupo de cliente com uma ação específica? A Paula deve ter milhares de possibilidades de agradar e de desagradar clientes. Porque ela não lida com um tipo de produto só. E ela não pode trabalhar só para a mulher, mas sim para o feminino. O que eu quero dizer com o feminino? Tem muitos homens que têm mais instinto feminino do que muita mulher. Por que não vender para alguém com essa sensibilidade, com esse olhar feminino
Por que eu vou descartar este público dentro de uma loja? Se ele tem potencial, se ele quer, se ele tem interesse. Não, eu não quero agradar, eu não quero. Ok, o nome disso é estratégia de negócio. Se eu defino que eu não vou vender para homem de maneira nenhuma, vocês sabem quem? A única pessoa que já entrou em sex shop e os produtos que eu tenho de sex shop no meu armário foi meu marido que me deu. Não fui eu que comprei. Para quem a comunicação tem que falar? Para o meu marido ou para mim? Para o seu marido? É bem raro, mas acontece. Bastante. Entende? É. Dia da mulher. Quem dá presente Dia da Mulher, gente? É o homem que compra. E 90% da comunicação é mulher, 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 mulher. Vocês sabem o que eu fiz para chamar a atenção das mulheres num Dia da Mulher? Um homem tocando sax. Se eu colocasse uma mulher tocando sax, ia ter o mesmo impacto? Entende? É entender. Pesquisa tem muito de trazer número para eu ser mais assertiva na minha comunicação e no meu plano de marketing. Tá claro, gente? Sim. Espero que eu tenha ajudado, porque essa parte eu amo e eu acho fundamental. Acho não, né? Eu tenho certeza. E vocês vão ver que em muitos momentos, gurias, muitos momentos, um currículo no mercado, ele passa lá na lista final, lá para o topo, porque tu tem experiência com pesquisa. Então, se tu implementou técnicas de pesquisa em experiências profissionais, o teu currículo se destaca. Para quem está conversando um pouquinho sobre mercado comigo, eu vou conversar com algumas pessoas sobre mercado de marketing, pesquisa diferencia uma pessoa. Tá? Saber fazer pesquisas diferencia. Porque muita gente não sabe e muita gente não faz. Quando eu falo muita gente, a grande parte dos empresários não sabe fazer um formulário de pesquisa, não sabe nem por onde começar. Feito? Vou seguir no conteúdo. Eu acho que eu me passei na quantidade de conteúdo para a aula de hoje. Eu acho, só suspeito. Mas vou tentar cumprir tudo, senão a gente guarda um pouquinho para a próxima aula. Vou voltar à projeção agora, vou voltar ao compartilhamento, porque a gente vai entrar em outro tópico. Todo mundo vendo? Sim. Norteadores estratégicos. A gente falou sobre isso na aula passada. Isso vai fazer parte do plano de marketing. Todo plano de marketing tem que ter isso. A empresa já tem escrito, copia e cola. A empresa tem e está mal feito, vou ajudar a refazer. A empresa não tem, vou ajudar a fazer. Visão, principalmente, muda com o tempo, tá? Missão pode ser revista, sim, com o passar do tempo da empresa. Por quê? Porque eu comecei a existir de uma forma para algo, mas no meio do caminho, o dono da empresa morreu e quem assumiu a empresa está numa linha tecnologicamente muito moderna, muito diferente. Eu vou precisar revisitar os meus norteadores estratégicos. Todo mundo já conhecia com esse nome, norteadores estratégicos, ou só via missão, visão, valores e não sabia que o nome disso, que gruda tudo, que conecta essas pontinhas, se chama norteadores estratégicos. Vocês sabiam? Todas sabiam disso? Eu não sabia. Eu também não. Eu também não sabia. Tá. Por que norteadores estratégicos?
Pensem nas palavras norteadores estratégicos. Dá um norte para as estratégias, né? É o que vai dar o rumo para o bicho. É o norte de toda a estratégia da empresa. Quando eu faço o tema de casa e escrevo uma missão, alguém aí tem problema com palavrão? Tem alguém que não gosta de ouvir palavrão? Pode falar, gente, tá? Me incomoda. Então tá, então eu vou falar. É que tem, nessas horas parece que vem aquela coisa assim. Quem escreve, quem consegue escrever uma missão fodástica, gente, aquela missão assim, ó, que eu digo, meu Deus do céu, ficou do caralho. Ela tá fantástica. A empresa lê, as pessoas que vão entrando na empresa leem a missão e aquilo toca e eu entendo para o que a empresa existe. Isso é uma missão bem feita. Mostra a razão de ser, a razão de existir, para que eu existo, para que aquela empresa está no mundo, como ela quer tocar. Não é só ser vista, não, é tocar o público-alvo dela. Eu quero tocar o coração. Lembrem que eu falei lá na primeira aula. 80% das decisões começam aqui no coração e podem ir para o cérebro. Não interessa. Eu estou falando de 80%, isso é uma média. Existem determinados produtos que são 100%. Existem outros que são 60%. E aí tu vai jogando, mas 80% das decisões começam no coração. Pode ser a compra mais racional que tu imagina, tu vai ter um toquezinho de coração ali naquele impulsozinho para fazer a compra. Até no momento de comprar, às vezes, tá? Às vezes não é o tipo de produto, mas sim o momento. Eu vou comprar um repelente. Por que um repelente pode tocar meu coração? Porque eu compro repelente porque eu não quero que a minha filha tenha picado de bicho. Eu não compro para mim. 90% das vezes eu compro para minha filha. Lá de vez em quando eu compro para mim. Entende? Missão. Para que essa empresa existe nesse planeta e qual é a razão dela? Isso é a missão. A visão pensa lá para frente. E cada vez mais para frente é mais curto, tá? Existia um tempo onde a gente fazia uma visão pensando em 5 a 10 anos. Não precisa mais ser tanto tempo, ok? Mas é importante não ser para 6 meses, né? Eu não vou ficar revisitando uma visão o tempo inteiro. Então, eu vou definir uma visão que vai dizer a frase da visão, ela quer dizer o que eu quero, onde eu quero chegar com a minha empresa. Quais são os objetivos que eu quero atingir? Mas objetivos em nível estratégico. Eu estou falando em norteador estratégico. Eu não estou falando num plano de ação, de marketing, ou de uma área comercial. Não, estou falando numa visão totalmente superior da empresa. É o nível máximo de estratégia da empresa. Isso é uma visão que vai ser definida. E os valores, gente, existem empresas que colocam uma palavra e uma frase, ou só uma frase, ou só uma palavra. O principal é ser direta e representar o que realmente eu tenho de padrão de comportamento na empresa. O que é um padrão de comportamento? Eu vou dar um exemplo real, concreto, que eu já vi, tá? Confiança. Um valor deste tamanho dentro da empresa, fixado na parede, em mural. Todo mundo sabe que a empresa tem como um valor confiança. E a empresa tem um supervisor. Eu estou dando um exemplo que não existe, tá, gente? Só para vocês entenderem. E a empresa tem um supervisor
que faz tudo pelas costas dos outros supervisores. Ele é uma pessoa confiável? Não. Vocês acham que a equipe não percebe isso? A equipe percebe, sim. De que valeu tu colocar o valor confiança deste tamanho na parede se a pessoa é assim, na hora de tratar as pessoas? Vocês entendem? Norteador estratégico tem que orientar todas as áreas em todas as atitudes. Não está funcionando, tem que ser revisto. Direto, objetivo, sem frases muito rebuscadas, desejamos estar querendo daqui a um tempo conseguir conquistar a confiança de 100% da humanidade que existe nesse planeta. Pronto, acabei. Eu não tenho fundamento nenhum no que eu estou escrevendo. Tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Uma missão, visão e valores. Missão. Tentar escrever uma frase que diga finalidade, o significado da existência da organização. Tá? Visão. Não é tão simples, tá? Não sei se vocês já escreveram, eu sei que algumas pessoas já, mas não todo mundo. Mas, assim, não é facilzinho, tá? Não é moleza. Eu já vi muita visão, muita missão mal feita, umas frases, uns super textos, e aí tu tenta juntar, só que o diretor acha que ela é o máximo. O dono da empresa fez aquilo ali com todo o coração. Só que a frase não conecta as pessoas não enxergam. E aí, o que eu, com a minha técnica de comunicação, precisei fazer tentar convencer, não consegui, porque toca a emoção no momento da criação do diretor. Eu vou destacar palavras importantes em negrito dentro da missão. Aí o pinço principal que eu preciso que as pessoas se conectem com aquelas essências ali dentro da missão, dentro da frase. São maneiras de lidar, mas o ideal, claro, é refazer, né? Quando não está conectando com as pessoas. A visão são coisas que eu quero ser, que eu sonho, que eu aspiro, que eu pretendo, onde eu quero chegar, né? Como eu quero ser percebida, como eu quero ser reconhecida. Isso eu estou falando de empresa, tá? Qual é o objetivo maior da minha empresa? E os valores são aqueles princípios. Eu gosto de palavras. E aí, se precisar, usar uma frase de apoio para explicar um pouquinho mais dentro do negócio da empresa, tá? Eu fiz os valores de uma empresa, eu escrevi os norteadores estratégicos para uma empresa, e aí tinha um dos princípios que era honestidade. Por que eu fiz uma frase de apoio? Porque era honestidade, mas não é honestidade de não pegar uma moeda do chão. É uma honestidade de prestação de serviço, porque é uma empresa que contrata muitos fornecedores para o cliente. Então, eu precisei usar uma frase de apoio que dissesse que honestidade, busca de fornecedores honestos. Eu estou mostrando o que eu especificamente vou fazer dentro do meu negócio relacionado àquela palavra ali, honestidade, que é um conceito muito amplo. Por mais que seja claro, eu procurei explicar um pouquinho melhor dentro do negócio. Entenderam? Sim, aham, dá pra entender. Vamos para exemplos. Missão da Fiat. Produzir automóveis que as pessoas desejam comprar e que tenham orgulho de possuir. Tá? Então, ela quer ser uma empresa desejada e que gere orgulho. Duas palavras bem importantes. Tá? A Ferrari. Alguém tem dúvida da força da Ferrari, gente? Não. Comparado com o Fiat, né? Bater em Cusco, né, gente? Judiaria dos Cusco, que frase horrível essa minha. Mas é assim, é Ferrari, né, gente? Nós construímos carros
símbolos de excelência italiana em todo mundo. E aqui o todo mundo vale, né? E fazemos isso para ganhar em estrada e pista. Por quê? Porque eles são patrocinadores de carros da Fórmula 1. Criações únicas que alimentam a lenda do cavalo empinado e geram um mundo de sonhos e emoções. Vocês viram quanto coração tem nessa missão da Ferrari, gente? Sim, aham. Legal, né? Vamos para a visão. Visão do Google. Olha o que é de objetiva a frase. Curta, diretaça. Fornecer acesso às informações do mundo em um só clique. Alguém não enxerga a Google fazendo isso? Pior que tá bem especificado o que é exatamente o que faz, né? Fantástico, né? Microsoft. Mais filosófico. Até porque a Microsoft, ela não é concorrente do Google, né? Isso eu estou botando empresas de tecnologia. Microsoft. Pensar e agir de forma global, criando uma força de trabalho multicultural que gera processos de decisão inovadores para um universo diversificado de clientes e parceiros. Inovar para reduzir os custos inerentes à tecnologia e demonstrar liderança ao suportar as comunidades em que trabalhamos e vivemos. Vocês sabem qual é o principal público da Microsoft? É a Ana ou é a empresa que a Ana trabalha? A Microsoft desenvolve os produtos dela para mim ou desenvolve os produtos para minha empresa? Dentro dessa visão, vocês acham que eles estão focando em mim ou eles estão focando na minha empresa? Acho que é na empresa, não? Exatamente. Onde eu leio isso? Gera processos de decisão inovadores. Quem tem processos de decisão são as empresas, é um meio corporativo. A Microsoft focou a visão dela no meio corporativo. O Google focou em mim. Entenderam a diferença? Sim, deu pra entender. Valores. Eu trouxe da Hering, tá? Só um exemplo. Respeito aos clientes. Sustentabilidade. Integridade e ética. Aí, respeito aos clientes. Encantar o cliente com produtos e serviços que superem suas expectativas. Por que eles entraram no específico? Que eles botaram uma expressão e botaram uma frase junto de apoio. Eu não precisaria, eu poderia botar só respeito, por exemplo. Só que não é só um respeito. É um respeito para gerar encantamento. Então, eles explicaram um pouco mais. Mas de maneira objetiva. Se começa a estender muito, tu perde a atenção da pessoa. Ok? Sustentabilidade. Economicamente rentável, promovendo a responsabilidade socioambiental. Integridade e ética. Agir com transparência e ética, respeitando as regras da sociedade. Vocês entendem que integridade e ética, quando eu falo de respeito às regras da sociedade, eu estou falando de sustentabilidade também. E eu estou falando de respeito aos clientes também. Porque os meus clientes estão dentro da sociedade e eles têm regras para seguir de transparência e ética. Um valor, o que eu trouxe esse exemplo da Eric? Os valores estão conectados, não são coisas soltas. Esses valores, um conversa com o outro. Entenderam, gente? Sim, aham, deu pra entender. Normalmente, os valores, tá? Eles têm relação com os pontos fortes da empresa. Quando eu faço a matriz SWOT e escrevo os pontos fortes da empresa,
É dali que eu vou buscar os valores, os princípios essenciais da empresa. Se eu tenho valores claros dentro da empresa, eu preciso comunicar isso constantemente, em diferentes momentos, para todos os meus públicos. E além de comunicar, eu tenho que fazer com que isso seja real em cada colaborador que está entrando na empresa. Uma pessoa da área de RH precisa saber os norteadores estratégicos da empresa e orientar isso no momento de entrada da empresa. Se a pessoa não se identificar, muito rapidamente a pessoa tem que sair da empresa, ou por iniciativa própria ou por iniciativa da empresa. Não é, as pessoas não existem, eu não existo para trabalhar em qualquer tipo de empresa. Não, eu existo para trabalhar em determinados tipos de empresa onde o meu perfil funciona e é aderente. Aquela empresa precisa de mim naquele momento e eu preciso daquele tipo de trabalho naquela empresa. E os norteadores estratégicos vão dizer isso, inclusive no processo de recrutamento, no processo seletivo. Vocês acham que eu fui muito filosófica ou vocês acham que foi tranquilo? Às vezes eu me empolgo quando eu falo de norteadores. Mas é que as pessoas precisam entender que norteador não é um quadrinho na parede lá jogado. Quando ele é um quadrinho parado lá na parede, que ninguém usa, que ninguém fala, que ninguém aplica isso no RH, no marketing, na área comercial, no processo de compra. Gente, lidar com gente picareta que não tem conexão com a empresa, acaba. É finito, entende? O que vai gerar vínculo, o que vai fazer o sucesso de um plano de marketing é quando todas as áreas estão conectadas para o mesmo propósito, e o norteador estratégico é o ponto 1 disso. Ok, pessoal? Ok, Sara. Vocês gostaram do conteúdo? Sim, É bem legal. foi de boa. Prontas para escrever, para usar o material? Tudo bem? Ficaram com alguma dúvida? Podem me chamar fora, fiquem bem à vontade, não tem problema, tá? Gente, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir ser tão pontual assim no meu conteúdo. Tô bem facinha. Boa noite para todos. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito, viu? De estar aqui com vocês. Eu não vejo a hora de ver vocês. Então tá, Sara, boa noite. Foi boa aula hoje. Espero que tenha sido útil, tá? Foi sim. Qualquer coisa, peço ajuda. Tá bom. Beijos Obrigada, para boa noite, vocês. Boa beijo. noite para todas, tá? Boa noite. Beijo, boa noite. Eu vou sair por último, que se alguém tiver dúvida pode me perguntar. Ah, foi. Tchau, João.